Ele faz um balanço da vida, uma viagem profunda nas memórias, passagens registradas com a emoção do momento. Ele interpreta a própria família. Mãe, pai, avô, irmãos, estão todos ali. Um testemunho com bom humor, poesia e dor. O Opinião Livre de hoje entrevista o ator e diretor Paulo Betti, que mergulha na vida dos personagens de sua história no monólogo Autobiografia Autorizada. Inspirada pela inusitada história de superação do Paulo, autor da peça, percorre o trajeto riquíssimo da roça à cidade, contando um pouco da história italiana no Brasil. Mais do que isso, reafirma a importância do ensino público e do trabalho social para a valorização do ser humano. Premiadíssimo como ator e diretor, você decidiu comemorar 40 anos de carreira em grande estilo. Prazer enorme ter você. Prazer estar aqui também. Muito feliz com essa abertura, foi muito bonito. Enfim, essa peça, realmente não pensei em fazer da peça, não fiz a peça para comemorar os 40 anos, foi depois que a divulgação que falou, essa data redonda de 40 anos. Puxa, você nem pensou nisso, não, né? Não pensei. Vamos aproveitar. Aliás, eu não pensei nem em escrever eu próprio a história da minha família. Isso tudo eu estava anotando durante a vida inteira. Eu recolhi essas histórias da minha família por uma necessidade minha de digerir as coisas que eu estava vivenciando. Mas isso desde pequeno, Paulo? Muito, muito. Há uns 14, 15 anos, assim, eu já estava... Como se fosse um diário. Diário, a necessidade de anotar. Então, minha avó falava coisas engraçadíssimas, às vezes histórias macabras, histórias de terror. A minha família tinha um componente muito dramático, né? Eram imigrantes italianos, meus avós, e morávamos numa espécie de quilombo em Sorocaba, quase um quilombo, a Vila Leão, que eram assim 4 ruas assim de terra, assim, muito pequenas, ficava numa baixada, as ruas se cruzavam como um jogo da velha, assim. E ali a gente, eu vendo a história, meus pais eram muito mais velhos quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos, então eu tinha o filho de pais velhos, ele tem medo que os pais morram, né? Fica sempre presente aquela história dos pais. De quantos irmãos são? Olha, minha mãe teve 15, mas sobreviveram 7. Isso. Minha mãe perdeu 8 filhos, assim. Então, uma coisa de realmente... é outro estilo de família, né? Não, famílias grandes. E eu era o 7º e tinha uma diferença grande com os meus irmãos. Meu irmão mais novo tinha 10 anos mais velho que eu. Então, o Zé... eu tinha essa necessidade de anotar as coisas e de ser responsável. Não, porque você passa agora uma coisa assim, quer dizer, como seus pais eram mais velhos, você tinha necessidade de anotar, porque é aquele medo meio instintivo, eu não sei, eu preciso registrar a minha história. Não sei o que me deu, eu não sei por que me deu essa história de anotar e de escrever. Eu gostava muito de escrever. O fato da minha mãe ser analfabeta talvez tenha influenciado isso. Meu pai lia um pouquinho jornal tal, mas minha mãe não sabia nem ler nem escrever. Olha. Então isso é muito forte, porque o mundo visto através... a minha mãe não sabia para onde ia o ônibus. Ela precisava que eu lesse para ela. Olha que incrível. Então isso era muito, acho que isso me marcou de alguma maneira, né? Então, eu sempre fui muito dedicado à leitura. E engraçado que eu ficava lendo gibi, às vezes. Nossa, adorava gibi. E minha mãe... Isso que é uma geração diferente que lê gibi. Não, mas acho que até hoje a garotada lê gibi, né? A garotada lê gibi bastante. É que a minha mãe... falava assim, não, minhas irmãs que já eram adolescentes e tal, queriam que eu ajudasse alguma coisa. Esse menino não faz nada, fica aí lendo. Fica aí escrevendo. Minha mãe falou assim, ele está estudando. Olha que linda. E estava, porque o gibi também é uma forma, lógico, né, de cultura e de estudar e de aprender, né? Mas era muito forte, por isso que eu escrevia. Aliás, você passou um ponto, inclusive eu coloquei na abertura, apesar, né, dos irmãos todos e da sua mãe ser analfabeta, você teve uma educação priorizada, né?
Não, havia um ensino público muito forte, porque a gente estudava... Você valoriza isso na peça. Não, porque eu noto que eu tive umas escolas boas. Eu fiz pré-primário. O pré-primário era um luxo que minha mãe não teria possibilidade de me oferecer. No entanto, eu tive a sorte, porque minha mãe era empregada de uma família que talvez tenha orientado ela e me encaixaram num pré-primário. Até uns 6 anos de idade, eu estava já quase que numa creche que era do ginásio do Estado. Então era um trabalho modelo dos professores, era para os filhos de professores, certamente. Como é que minha mãe me encaixou ali? Ali foi que começou toda a diferença. Olha só, né? Aprendi a escovar os dentes, aquela coisa... Mudou a sua vida ali. Mudou minha vida. E depois eu fiz o primário, depois eu fui para um ginásio industrial, que era uma escola maravilhosa, onde eu passava o dia inteiro. Fiquei 5 anos no ginásio industrial. Eu repeti o primeiro ano. Fiquei 5 anos, entrava assim de manhã e ficava até o fim da tarde, almoçava, tomava café, tudo na escola. Já era uma coisa integrada que eles estão pensando agora que é importante, tá vendo? Não, o ginásio industrial foi um diferencial. E fora isso, o trabalho social dos padres salesianos. Quando eu saía às 5h30 do ginásio industrial, eu ia para a vila e da vila ia direto para as dependências da escola dos salesianos. Os salesianos tinham um trabalho social. O trabalho social dos salesianos nos acolhia, botava a gente para jogar futebol, botava a gente para jogar ping-pong, aprender teatro, né? Então não tinha onde sair para coisa errada. Deixa eu só voltar uma coisinha. Quando eu fiz a peça, eu não pensava, eu não ia fazer esse monólogo, ia fazer um monólogo que um amigo escreveu para mim sobre um outro assunto. Mas daí veio a necessidade, eu falei assim, gente, eu tenho que contar essa história, e comecei a me entusiasmar com isso e vi que já tinha escrito. Ai, que maravilhoso. maravilhoso. Estava tudo em cadernões e tal. Estava pronto. Mas o que você coloca. A gente, inclusive, tem imagens da peça. A peça é de uma beleza. Inclusive, antes você recebe as pessoas, você já faz questão com que as pessoas entrem no clima da peça, é isso? Eu só consegui fazer isso depois de 3 anos com a peça na estrada. Só aqui em São Paulo eu consegui fazer isso, porque eu ficava no camarim e ficava até meio tenso, às vezes no camarim, passando torpedo ou fazendo alguma coisa. Aí aqui, quando cheguei em Salvador, eu falei assim, não, mas o Celso Nunes, grande amigo, professor meu, diretor meu, ele está morando em Salvador, o Celso Nunes está lá fora. E eu estou aqui dentro, parado sozinho nesse camarim. Sofrendo. Eu já estou doido para falar com o Celso. Fui lá para fora falar com ele. E assim, em Salvador, e depois foi também assim em João Pessoa, com Valdemar Solha, em Florianópolis com Mário Prata, em Manaus com Márcio de Souza. Então, aí eu comecei a falar assim, aí quando chegou em São Paulo, eu institucionalizei isso. 1 hora antes da peça, eu estou no saguão, e aí já vou conversando com as pessoas, já faço as fotografias, que já economiza para depois da peça. Converso sobre as coisas. Já começa. Outro dia teve uma hora que eu estava sentado assim, junto com um amigo meu, Hugo Rothschild, amigo de infância, foi me ver. Olha só. Tem que ir ver. Eu lá no camarim e o Hugo lá fora. Aí já estava sentado junto com o Hugo, a gente praticamente começou a peça. Olha porque a gente começou a falar e eu vi que as pessoas se juntaram. E aí a gente começou a falar mais alto, virou um programa assim. Olha que sensacional. E aí quando passou para o teatro, já a peça já tinha introduzido. Tudo aquilo que eu gostaria de falar e não deu tempo, eu já tinha falado. Já deu a introdução. Vamos ver um pouquinho da peça para a gente conversar sobre ela. Vamos lá. Vamos ver. Ana, a benéfica, Maria, a amada ou a amarga, Teresa, a caçadora, e Aparecida, que quer dizer isso mesmo. A minha família, olha, revelando que minha família acreditava em mim, investiram num estúdio, na época do estúdio. Minha mãe costumava enfaixar os meus pés, dos pés até a cabeça, para que eu virasse um pacotinho facilmente manuseável, né? E lá ia eu pro cafezal, para debaixo de um pé de café, enquanto minha mãe carpia as ruas do cafezal. A letra! Então, Dona Adelaide, tem salsinha?
Tem chicória, tem almeirão, tem alfácia, cheiro verde, arlequim e manjericão. Se agachavam para tirar as fotografias, era uma elegância. Olha só esse time, todos agachados na frente. Hoje os jogadores ficam meio com a bunda para trás, roçando nos backs. Por isso que nós tomamos de 7-1 da Alemanha. Fiz teste numa rádio Sorocaba e não passei. Podia estar lá até hoje sendo locutor. Meu amigo Corvinho dizia: há malas que vêm de trem. Uma vez eu estava em Nova Iguaçu e uma fã, uns 45 anos mais ou menos, chegou desesperada, queria meu autógrafo, me deu uma nota de dinheiro, não assinei, porque não vou assinar, eu sei que está cana assinar uma nota. Aí ela entregou a carteira profissional também, não vou assinar a carteira profissional da mulher. Não sei quem é, trabalhar para mim. Quando você quer cobrar alguém que está te devendo uma grana, você escreve, eles ensinam isso, você vai escrevendo meio suave no começo, você é uma excelente pessoa e tal, depois você fala assim, mas você precisa me pagar, mas me vem. Sensacional, porque a gente entra no clima. Olha, Paulo, não parece que você está sozinho no palco. Parece que você está com todos os personagens, com essa projeção, com a luz, com o ambiente. A gente não sente que é um monólogo. Mas foi assim, eu decidi trazer esses elementos. Eu guardei muita coisa. Assim como eu tomava nota, eu era também o depositário, as pessoas me traziam as coisas. Então eu tenho a faca, que a minha avó matava Você porco. Você mostrou o peão no começo. O arquinho, que é um brinquedo com uma rodinha assim, que a gente vai virando assim, andando, ia para a escola com aquilo, imagina, com aquele arquinho. Então ficaram essas... a pedra, tem uma pedra, a pedra do raio, que meu avô falava, que era um meteorito que tinha no quarto do meu avô. Nossa, Superman! É um meteorito. Mesmo? Sentiu poderoso. Eles chamam de pedra de raio porque era uma coisa que caiu do céu e era em chamas, né? Então é um meteorito, também machado, serve para fazer machado. Então, eu sempre guardei tudo isso e guardei as fotografias. Por exemplo, eu mostro na peça uma fotografia da patroa da minha mãe, onde minha mãe, essa senhora Dona Amélia, que Dona Ana foi minha professora de português. Dona Amélia provavelmente que orientou minha mãe para me colocar naquela escola. Então a minha mãe me deu, depois de bem mais velha, minha mãe me deu, olha, guarda essa foto da Dona Amélia. Eu guardei e a foto aparece na peça. Olha, então eu tenho acho que tem 90 projeções em movimento e paradas de imagens que vão me ajudando a contar a história. E a sua família te ajudou? Só pra gente... Sim, porque... Teve que visitar aquela visita? Não precisei perguntar. Não, já estava tudo escrito. Estava tudo minha família eu preciso conter, porque se deixar minhas irmãs... As minhas irmãs são maravilhosas, a Cida, Todo mundo Maria, quer contar Tereza. Um pouquinho, lembra? Eles sabem que eles estão me contando, tem uma hora que eu faço exatamente o jeito de andar da minha irmã, imitando a minha tia, segurando a sombrinha. Sensacional. Essas coisas aparecem assim. Mas eu fiz a pesquisa o tempo todo, porque quando eu visitava minha mãe já estava mais velha, toda vez que eu visitava minha mãe pegava o álbum de fotografias e ia falar, esse aqui é isso. Teve uma hora que eu comecei a escrever atrás essa foto de tal pessoa. Então eu escrevia a história daquela pessoa. Então o álbum de fotografia da minha mãe está cheio de anotações também. Ai, sensacional. Vamos fazer um rápido intervalo comercial? Daqui a pouco eu continuo conversando com o diretor e ator Paulo Betti. Um instante só. Até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. De volta com o ator e diretor Paulo Betti, que está com a peça Autobiografia Autorizada, devidamente autorizada, né, Paulo? Porque... Não vai ter problema nunca. Não, porque antes que falem mal de mim, deixa eu mesmo falar bem. Mas é bem legal isso, você mesmo contar a sua própria história. Você se emociona com a sua história a cada espetáculo? Ou depois de um certo tempo, você veio lá de João Pessoa, veio vindo, você estava contando, agora chegou em São Paulo, já liga no automático? Cada espetáculo é um espetáculo? É totalmente diferente, que o público
é muito presente. Eu não peço a intervenção do público, nem peço para que ninguém faça nada ou nada, mas eu olho para o público. Eu olho no olho dos espectadores, procuro ver como é que eles estão acompanhando. Quando a gente conta uma história para alguém, é bom a gente ver se a pessoa está reagindo, como que ela está reagindo. Então, não entra no automático. O público é parte, metade da peça quem faz é o público. Eu até falo para as pessoas, assim, gente, me ajudem a fazer a peça. Porque se eu olho para alguém, a pessoa está desanimada, aí capaz de eu desanimar também. Então, é como bocejo, né? Um bocejo transmite bocejos. Então, eu acho que o público ajuda muito a fazer a peça. E até agora ela não entrou no automático. Gozado isso, porque... Porque monólogo, a gente já fica aquela impressão, ai, será que eu vou aguentar um monólogo? Não, é sensacional. Monólogo dá a impressão que é chato, né? Dá a impressão que é chato, mas não tem nada de chato no espetáculo. Não, eu acho que não. Pelo menos tem. As pessoas... Bom, se disserem, vou ficar muito chateado, mas... Não falem a verdade. Geralmente as pessoas gostam, eu sinto, aplaudem bem e se ligam, porque é rápido, é 1h20 e eu vario muito as histórias. 50% são histórias dramáticas, 25% são histórias poéticas e 25% são dramas. Então ali eu vou variando, né? Mudando o ritmo, mudando as posições, as projeções. Acho que dá para entreter bem as pessoas durante essa 1h20. E tem aquela eu me emociono. Ai, que bom, né? Eu me emociono, mas não nos mesmos momentos. As emoções vêm nos momentos mais inesperados, quando eu estou desarmado. É óbvio que eu não vou chorar pela morte do meu avô, que faz 50 anos que ele morreu. Meu avô já morreu há 50 anos. Quer dizer, quando eu faço a morte do meu avô, era normal que eu me emocionasse. Às vezes não me emociono. Eu me emociono quando eu publico a foto do time do São Bento. Aí eu mostro a foto assim, aí me dá uma emoção. Vem do inesperado. Né? Olha, que sensacional. Mas, de qualquer maneira, eles... É difícil, porque os personagens são personagens, mas ao mesmo tempo são meu pai, é minha mãe, é minha avó, é meu irmão, é meu irmão, é minha irmã. Até o sotaque, né? Quando eu estou fazendo a peça, eu fico mais sorocabano. Olha que interessante. Eu acabo... Nessa vez que passou aí um trecho da peça, eu já não sei por que aquele dia foi essa gravação nesse dia, a mulher pergunta, tem cebolinha, dona Adelaide? Eu falo assim, tem Sarcinha. Agora eu falo, cada vez mais eu vou procurando a minha mãe, Sarcinha, Arfácia, Armeirão, Chicória, Arfavaca, né? Mas eu estou com sotaque agora. É sensacional. E cada vez você vai aprimorando mais, né? Orna. Isso aqui, Orna de Sorocaba, isso. É do interior de São Paulo, boa parte, né? Agora, a peça, olhando para a sua história, passando pelas gerações, o que você gostaria que os seus filhos olhassem nessa peça? A sugestão de anotar no caderninho? Olha o peãozinho. O que você acha importante? Não, eu gostei de... Ai, que lindo isso. Índia. Ai, olha, essa parte me emocionou. Cascatinha. É muito bom. Minha mãe era apaixonada por essa dupla. Minha mãe e meu pai. Porque Cascatinha e Ana era uma dupla caipira, um casal de negros. Aliás, eu queria dizer isso. Quando tem negros assistindo minha peça, ela potencializa. Ela fica muito mais forte a peça quando tem negros assistindo. Olha só. Interessante isso. Porque como a minha vida até os 20 anos foi nesse lugar onde tinha 95% de negros, meus amigos todos, então quando tem na plateia eu já identifico. Aliás, em qualquer lugar que eu entro, eu já olho o arquinho. Eu entro em qualquer lugar, eu já reparo se tem negros ali ou não. Olha, interessante. Eu tenho essa fixação. Eu dirigi uma peça inicial, a primeira peça que eu dirigi era Cerimônia para um Negro Assassinado. Eu fiz um filme chamado Cafundó, sobre um líder místico, carismático, negro. Enfim, tem uma ligação muito grande com a negritude. E quando tem negros na plateia, a peça fica muito melhor, porque eles são a testemunha, eles são testemunhas da minha história. Eles me abraçam, eles me sustentam, me levantam. Impressionante isso.
Muito. Não, só para você responder, o que você quer para os seus filhos? O Dos olhar meus seus filhos eu quero falar. Dos meus filhos, eu achei bacana fazer a peça porque é uma forma de eu contar a minha história para eles. Eles conhecem tudo, mas eu tenho um filho de 14 anos, o João. O João assistiu 3 vezes a peça. E eu gosto, ele passou a me olhar um pouco diferente depois dele ver a peça. E outro dia ele falou, pai, eu preciso daquele seu passaporte do seu avô, passaporte italiano, você pode me emprestar? Porque eu mostro o passaporte do meu avô. Pode me emprestar? Porque o professor está fazendo um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho sobre a imigração italiana e aquele passaporte é demais, não sei o quê. Então eu senti que o João, ele me achou mais interessante depois de ver. Ah, você fez essa peça para você mostrar que a sua vida era muito difícil, que agora deu certo, você deu certo no final. Mas quando ele viu a peça, ele se concentrou, ele assistiu 3 vezes já. Ai, que maravilhoso. Agora, paralelamente ao espetáculo, você produziu um longa-metragem, A Fera na Selva, né, que conta a história de um homem. Eu achei muito interessante isso, gente. Conta a história de um homem que está sempre no aguardo do que está por vir. Você acha que e essa pessoa ela acha que está preparado para algo maior e não consegue usufruir o presente? Eu achei isso tão profundo. Tão ele simples, passa a vida né? toda esperando alguma coisa maior. Quer dizer, ele nem olha para o lado. É isso que você quis passar? É uma reflexão sobre a vida, sobre o que a vida nos oferece ou sobre o que a gente espera da vida, sobre aproveitar o momento presente. Ele reencontra com ela 10 anos depois do primeiro encontro que eles tiveram. Eliane Giardini, que também dirige o filme junto comigo e com o Lauro Escorel. Eu produzi o filme e a gente filmou quase tudo em Sorocaba, em Salto. Aqui é uma universidade em Salto, um campus muito bonito. Em Votorantim, foram as 3 cidades que a gente filmou. Salto, Votorantim e Sorocaba. E o argumento é muito interessante. O argumento é muito bom. Esse argumento, se você me permite, ele foi uma adaptação desse livro. Você pode mostrar para aquela câmera então, que está dando para ver. É a adaptação deste livro. E eu estou fazendo um projeto que eu queria convidar você, espectador, para participar, que é o seguinte. Posso ver? Por favor. Você entra no site aferanaselva.com.br. Daí nós vamos sugerir a leitura desse livro. Depois nós vamos mandar por e-mail para você, você preenche uma fichinha lá. Nós mandamos para você onde você pode comprar o livro, nas livrarias, evidentemente, e também numa promoção que existe para comprar esse livro, que é baratíssimo. É infanto-juvenil, isso é bacana porque a partir dos 12 anos já pode ser curtido. Aí lê o livro, daí depois eu mando por PDF, pelo e-mail que você vai nos deixar no site aferanaselva.com.br, eu mando o roteiro adaptado do livro. Como foi a adaptação dessa novela, que é literatura, para a literatura da dramaturgia cinematográfica, que é o roteiro, cena 1, acontece isso, cena 2. Daí o cara lê o livro, lê o roteiro, e depois eu aviso onde o filme vai estar passando. Aí você que se interessa por cinema ou por literatura, aí você vê o filme já tendo lido o livro e lido o roteiro. Daí eu vou lançar um curso online, gratuito, tudo isso é gratuito. Vou lançar um curso online numa plataforma, que também nós vamos informar qual é para você, e aí você pode saber a opinião do diretor, a opinião dos atores, a opinião do diretor de arte, a opinião do diretor de fotografia, da montagem. Então, é como se fosse um curso completo mostrando como é que se faz um filme. Você pode até discordar no final, falar, não gostei do filme, não gostei de nada. Mas o processo todo nós estamos oferecendo para o público. Eu nunca vi nada parecido. Eu também não, mas pode ser que tenha acontecido, mas é que lançar um filme não é fácil. Eu não estou fazendo isso porque sou bonzinho. O sapo não pula por boniteza, mas porém por necessidade, por precisão, como diz, né, o ditado. Então, eu tenho um filme que é dramático, psicológico, filosófico. Então, ele precisa de um certo apoio. Ele precisa ser preparado. Precisa que o público se prepare um pouco também. Quero que as pessoas se concentrem para ver. E aí, então, todos os que se envolverem inicialmente com esse projeto, já tenho 5.000 pessoas acompanhando o processo e essas pessoas, então,
vão me ajudar depois a lançar o filme nos cinemas. Quando o filme entrar no shopping, já vai ter em cada das cidades pelas quais eu passei com a minha peça e recolho os e-mails. Esse tempo que eu fico na frente do teatro conversando também, eu passo uma prancheta. E com essa prancheta eu recolho os e-mails dos espectadores, da minha peça. Então, eu já estou com 5.000 e-mails. E estou com as pessoas envolvidas em Manaus, em Goiânia, em Belém, em Salvador, em Florianópolis, em Porto Alegre, em Passo Fundo, em Santa Maria. Enfim, as pessoas estão envolvidas. Quando o filme começar a passar no shopping lá, já cria expectativa. Eles estão tirando diploma de A Fera na Selva. Já tira a expectativa. E não só eles vão levar gente, como eles vão ser o reforço do filme, dos que se prepararam para... Porque assim, eu vou ler. Quero ver como é que... Vamos ver se ele fez direito. Deixa eu ler a primeira frase. Exatamente. Vamos ver se ele fez direito mesmo. Vamos ver como que ele adaptou. Por que ele puxou a história para Sorocaba? A história se passa em 1920, mas ele botou em 1980. Olha essa frase. Trabalhamos no escuro, fazemos o que podemos, damos o que temos. Nossa dúvida é nossa paixão, e nossa paixão é nosso dever. O resto é a loucura da arte. Henry James. Não dá para escapar da Fera na Selva. Que coisa mais maravilhosa. É bonito. A Fera na Selva é uma história muito bonita e acho que ela é um alerta para a gente aproveitar o tempo presente. Você está bem no tempo presente, hein, Paulo? Porque tudo isso é uma coisa muito do presente que a gente está vivendo hoje, né? E eu estou misturando muito a peça com o filme. Eu não estou separando. O filme também tem uma pegada, um tom meio teatral. A gente representa numa linguagem um pouquinho mais assim, não tem muita coloquialidade, né? Porque a gente está dentro de um momento que quase tudo precisa ser coloquial, precisa ser naturalista. Mas é bom mostrar o outro lado também. Acho que a gente faz um pouquinho menos, um pouquinho expressionista, a gente faz até um pouco distanciado. Nosso filme tem um narrador, é bacana, o narrador, uma voz que vem, que é a voz do autor, dizendo agora ele sentiu isso, agora ela sentiu aquilo. É um filme meio brechtiano, assim. O Brechtiano, deixa eu explicar, no teatro, que é uma teoria, que você se envolve na emoção e depois você sai da... Na minha peça também eu faço muito isso. Eu vou para a emoção, depois eu saio da emoção e falo assim, isso aqui é teatro. O nosso também é assim, a gente leva para a emoção e depois fala assim, isso é cinema, presta atenção, o narrador ajuda a contar a história. Olha, e a gente se emocionou também. Você nos trouxe, né, essa emoção, nos envolveu nessa emoção. Queria agradecer muito. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Paulo? Eu que agradeço. Então, A Fera na Selva, entre no nosso site e vão no teatro também ver. A autobiografia, é tudo junto, é um combo. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado, querida. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.